Bom dia! Você pode sentar. Que bom ver vocês. Mais uma manhã juntos aqui na casa de Deus. Estão animados com o que Deus tem para você nessa manhã? Amém. Eu estou muito animada. A gente vem de uma conferência, a gente vem de um fim de semana repleto de palavra, de bênção, de unção. Quantos estiveram aqui na semana passada? Não foi um mover de Deus? Foi demais, mas saiba, Deus tem mais para você nessa manhã. Você está preparado? Você está animado em ouvir a palavra de Deus? Que bom, que bom. Deixa eu falar sobre o Maurício. Ele foi convidado para palestrar, para levar uma palavra na Conferência de Homens da Hillsong de São Paulo. Então, ele pregou lá na sexta-feira, no sábado. Sexta, ele esteve lá presente, o pastor Cris Mendes, e ele esteve lá dando a palavra, mas no sábado ele pregou 2 vezes, e agora no culto da manhã ele está pregando também lá 2 vezes. E eu recebi notícias, recebi fotos de que ele está arrebentando. Foi assim que o Bernardo falou. Primeiro ele disse, meu pai arrebentou. Aí depois na outra ele disse, ele arrebentou de novo. Agora o Maurício é uma graça, ele é assim uma pessoa incrível. Vocês sabem que ele tem uma memória e uma inteligência assim fantástica, que eu fico boba, de como ele lembra das coisas. E lá na conferência teve um painel, ele me contou, né, isso. Teve um painel que era sobre homens, então levaram o assunto para a família e perguntaram para ele, quantos anos você tem de casado, pastor Maurício Fragalli? Gente, poderiam ter perguntado a ele as palavras em hebraico, em grego, ele ia saber todas. Os atletas da Olimpíada de 72, eu podia perguntar os escritores dos livros mais desconhecidos, ele ia responder, mas a data do aniversário de casamento, quantos anos nós estamos casados, isso é demais para ele. Então, ou seja, ele errou. Aí ele disse assim para mim, falei 36. Falei, Maurício, nós em setembro estamos programando uma viagem em homenagem aos nossos 40 anos de casado. Como é que você fala 36? Aí ele disse, não, é que nós não namoramos 4 anos, então eu estou achando que 40 era tudo. Então eu fiz uma conta rápida, 36. Eu falei, não, não acredito. Mas ele, com isso, tem sido lá a bênção. Ele foi junto com o Bernardo e o Mauricinho, pastor Mauricinho, mas também foram alguns homens aqui da igreja. A gente viu foto de uma turma animada em estar lá com ele. E eu estou aqui para compartilhar de algo de Deus para você. A palavra de Deus é sempre boa, amém? A palavra de Deus é sempre bem-vinda ao nosso coração, seja por quem seja o veículo, porque o que importa é a palavra. Ela é a coisa mais importante. A gente aqui tem sido instrumento de Deus para abençoar essa vida. E eu creio que hoje, a palavra que eu trouxe para você vai te abençoar. Porque eu orei por isso. Eu tenho pedido a Deus por esse encontro aqui nessa manhã. Então eu queria que você repetisse comigo mais uma vez assim. Mais uma vez, nessa manhã, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu sairei daqui, não do mesmo modo que eu entrei. Sairei transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em palavras, pensamentos e ações. Amém? Então é isso, Deus é bom. Eu trouxe uma palavra falando sobre Jesus reine em sua família. Eu aproveitei esse momento que a gente tem falado tanto de crescer na graça, avançando na graça, foi o tema da nossa conferência. E eu creio que Deus quer que você avance em graça, em favor, em amor, em sabedoria, na área da sua família. Eu creio nisso, você também? Que esse avanço inclui a sua família.
Quando a gente fala de avanço, às vezes as pessoas pensam só na área, né, de trabalho, financeira, e a gente tem visto muito testemunho. Mas eu creio que Deus tem avanço para você. Ele quer famílias fortalecidas na graça, no amor dele, para sermos uma igreja forte e madura. Famílias fortalecidas traz uma igreja com um fortalecimento e um amadurecimento. Mas talvez você seja casado ou divorciado, talvez ainda solteiro, tenha filhos ou não, e você pode achar assim, essa palavra não vai se enquadrar para mim. O que eu quero dizer para você é que Deus tem bênção. Você faz parte de uma família. Seja alguém que está tentando construir, né, começar, né, um projeto de família, seja você que também está querendo recomeçar isso, você que já está numa caminhada longa, eu creio que Deus tem bênção para a sua família. Eu creio nisso. Nós todos nós, de alguma forma, somos líderes, somos influenciadores, seja em algum momento da vida. Talvez você diga assim, eu estou construindo minha família, então eu estou na formação dos meus filhos, na criação dos meus filhos. Lá você é influência. Talvez você esteja num trabalho onde você tem uma equipe, na igreja, liderando um grupo de conexão, uma coordenação. Em algum setor da sua vida, de alguma forma, você é um influenciador. Mas eu queria trazer para você uma visão diferente, que você enxergue influência sob um ponto de vista da Bíblia, que a Bíblia nos chama para sermos influenciadores, mas no sentido de focarmos em sermos Jesus para as pessoas. Sermos Jesus, deixar o caráter dele, o fruto do Espírito, fluírem na forma de palavras, na forma de ações, de forma que a gente seja influenciador de pessoas. E o que eu vejo que as pessoas mais precisam nesse mundo é ver em nós Jesus. Amém? Você crê nisso? As pessoas precisam ver, não uma religião, não uma igreja, mas encontrar Jesus em cada um de nós, através da nossa integridade, da nossa consistência, naquilo que é expressão do caráter de Cristo, na vida cristã, em andarmos em amor, em andarmos e falarmos, né, as nossas confissões de fé. As pessoas precisam disso. E talvez você entenda influenciador como um digital influence, ou alguém que vem aqui para cima e fala para uma plateia, para um público que é ouvido na internet. Não, eu estou falando de pessoas comuns que no seu dia a dia, com atitudes cristãs, influenciam pessoas. Você não precisa subir aqui. Basta que você pague a sua conta em dia, que você fale a verdade diante das pressões da vida, que você tenha controle de si mesmo no trânsito, que você não aumente a voz para o seu marido, para a sua esposa, não se chateie quando as coisas dão erradas, mas você, nesses momentos, você pode ser uma influência, transmitir uma influência positiva para outras pessoas. E eu entendo também influência, quando eu penso nisso, eu penso muito num legado de bênçãos que você pode deixar. Sabe, as pessoas olharem e verem em você o favor, a bondade de Deus sempre te seguindo. Isso influencia as pessoas. E influenciar pessoas é deixar uma herança, é deixar um legado, deixar uma herança de bênção para as futuras gerações. Sabe, eu vou falar um pouquinho da minha história.
Eu sou de uma família, eu vou falar dos meus avós, onde os meus avós, meu avô materno, ele foi um pastor das Assembleias de Deus, ele veio do Pará, foi um pioneiro do movimento pentecostal no Brasil. Ele fundou a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele pregava itinerante em muitas igrejas, era um homem da palavra, mas apesar de estar ali num contexto muito religioso, ele tinha uma mente muito aberta para a graça já, para o favor de Deus. E minha mãe, criada assim, como filha de pastor. Meus avós paternos, eles foram homens de muitas posses, e eles foram não pregadores da palavra, mas investidores do reino. Muitas igrejas foram construídas pelo meu avô paterno. E ali a igreja crescia naquele bairro. Depois, meus pais, eu vi, tanto meu pai quanto minha mãe, servindo na igreja com muita excelência, com muita dedicação. Então, eu cresci nesse ambiente. Eu sou a caçula de 8 irmãos. E lá em casa, eu como caçula, filha caçula, era muito mimada pelos meus irmãos. E meu pai muito severo na nossa criação, enfim. E eu nunca imaginava dele permitir eu morar fora sozinho. Só que eu passei para a faculdade de medicina em Teresópolis. E lá parecia uma coisa assim, não estou entendendo isso, eu estudei o suficiente para passar para aqui, para o Rio, como é que Deus me manda lá? Mas havia no meu coração, desde sempre, desde muito menina, o desejo de colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Eu tomei uma decisão não por causa dos meus pais, mas eu tomei uma decisão por Jesus quando eu tinha 13 anos. E ali eu coloquei para Jesus que eu nunca abriria mão da minha fé e dele. E por causa, acho que dessa decisão, lá eu conheci um rapaz que não tinha nada a ver comigo. Era um surfista da Zona Sul, muito doido, e que disse que ficou apaixonado por essa ruiva e que queria juntar as trouxas dele e casar comigo. Aí meu pai disse, não é bem assim não. E ali eu falei, meu Deus, para os meus pais, eu ia arrumar alguém da igreja. Como assim você arrumar um menino do mundo? Mas eu novamente vinha aquilo na minha mente, Deus tem um plano e um propósito com a minha vida, eu não abro mão de Jesus. E se eu decidir que eu estou mesmo apaixonada e amando esse rapaz, Jesus vai fazer uma obra na vida dele. E eu comecei a crer nisso. E Deus foi tão bom comigo, que muito rápido Maurício se converteu. A gente não tinha nem 6 meses de namoro e a vida dele já era transformada. E não foi um processo de transformação. Ele foi para um retiro sem mim, porque na última hora meu pai não deixou ir, porque era com namorado. E eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado agora, eu não estou junto, mas olha, era perfeito. Aquele momento dele com Deus, ele foi para o retiro e voltou outra pessoa. Outra pessoa completamente transformada. E de lá para cá vocês já conhecem a história. Vocês já conhecem a história da gente. Mas eu falo isso porque um dia na minha vida, meus pais, em especial a minha mãe, ela sempre me disse que eu era abençoada. Eu sempre ouvi isso na minha mesa, comendo com ela. E ela dizia assim de um jeito muito engraçado, porque aquilo entrava dentro de mim como uma verdade que talvez as coisas na vida pudessem dizer diferente, aquela voz dela ecoava em mim. Ela dizia, minha filha, como você é abençoada. Ela falava assim com essa entonação. Ela ia vendo as coisas e ela falava isso vez após vez. E eu sei que meus pais e meus avós, os meus avós eu não os conheci. Quando eu nasci, eles já tinham falecido, mas eles oravam pelos netos que ainda viriam. Então, eu sei que tive pais e avós que oraram por mim, que honraram a Deus, que serviram na casa do Senhor com excelência, com generosidade e com servitude. E
Eu lembro quando eu vejo essa passagem que tem em Timóteo, Paulo falando sobre ele, diz assim: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Eu estou certo que também habita em você. Então, essas mulheres, Lloyd, a avó de Timóteo, Eunice, mãe, elas honraram a Deus com as suas vidas, ensinando princípios e valores da palavra para Timóteo, que ecoam e servem como herança para nós até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Talvez você diga assim: eu não tenho esse antepassado, eu não tenho esse antecedente que você tem, ou que Timóteo teve. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que se você nasceu de novo e tem Jesus, há uma bênção, há uma promessa que vai acompanhar você e toda a sua descendência. Você, a partir de você, uma história pode mudar. Assim como um dia meus avós paternos tomaram uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso repercutiu nos netos, bisnetos, até o dia de hoje. Na sua vida, a decisão por Jesus faz vir bênção por muitas gerações. Então não desanime. Quem sabe você é o começo disso. Quem sabe você é o começo desse processo de ver bênção na sua família. E a minha pergunta é a seguinte: que tipo de influência você tem sido na sua casa? Que tipo de influência? Porque nós somos a esperança desse mundo. Deus nos chama de embaixadores, representantes de Deus. Então se veja em casa como um embaixador de Cristo, um representante dele. E olha só, nós vamos ver aqui alguns versículos. Eu vou começar a ler aqui alguns versículos numa sequência, para te dar a noção do quanto Deus se importa com a família, do quanto Deus tem planos para a sua família, do quanto Ele tem vitórias, bênçãos para a sua família. Então, a gente vai ler aqui uma série de versículos. Eu vou começar por Malaquias 4:6, que diz: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Depois vou ler agora Salmo 128, de 1-6. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Agora eu quero ler Provérbios 3:33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos Ele abençoa. Então diga assim: a minha morada, a minha casa, Deus abençoa. Amém? Aqui tem uma passagem lá de Atos, que os discípulos disseram ao carcereiro, que depois que Paulo e Silas foram libertos, então eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Atos 3:25. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém? Fala assim: eu recebo, eu tomo posse dessa promessa. E agora vou voltar lá em Atos 16, onde diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Na mensagem, eu gostei muito desse versículo na mensagem. Diz: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá a salvação
sotéria, que é muito mais do que ganhar a vida eterna. É a vida abundante que Deus tem para você. Então, deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus e você terá a salvação e saberá o que é viver de verdade. E todos os da sua casa também. Salvação para você e para os da sua casa. Isso é promessa, amém? Diga, eu tomo posse delas. Ao ler essas passagens, então não é difícil ver que o plano de salvação tem um contexto abrangente para a minha família. Amém? E a salvação, no contexto que eu estou te dizendo também, não só de ir para o céu, mas de vivermos aqui com Jesus reinando na nossa família. Amém? Então, o que me levou a ficar assim decidida, a quando orar, pensar em algo e falar sobre esse assunto, sobre família, foi ver, muitas vezes, que a falta de Deus nas famílias, no dia a dia, é algo muito presente no meio da igreja. E isso me deixa, assim, às vezes, sem entender como que somos cristãos, mas na vida prática, lá do dia a dia, o fato é que Deus e os valores divinos não têm sido sistematicamente incluídos na família. Têm sido excluídos os valores, os princípios que nós aprendemos na palavra. E o que acontece é que Deus tem sido, para muitas famílias, apenas uma muleta, a qual eles recorrem nas horas difíceis dos problemas, e não verdadeiramente Senhor, Emanuel, presente na família. Ele acaba sendo um ser distante, desconhecido, e a palavra dele tão desconhecida quanto o próprio Deus. Então, eu creio que a solução para o homem é Jesus. Só Jesus é a solução. Mas creio também que só Jesus é a solução para as famílias. Eu creio que só Jesus. Ele deu a vida dele na cruz para que você e a sua família sejam sobrenaturalmente abençoados num mundo como o de hoje. Ter uma família abençoada no mundo de hoje é algo que é sobrenatural, que deve ser uma ação sobrenatural, de você ser próspero da sua alma, da sua alegria de viver em família. Na verdade, quando eu olho para mim mesmo e lembro, eu estava orando ontem aqui a respeito da palavra, eu estava lembrando dessa minha decisão lá atrás. O que eu pude entender é que eu era feliz e completa em Jesus. Então, eu não buscava a felicidade num casamento, numa pessoa, porque em Jesus eu já era completa. Eu acredito que quando você tem Jesus como centro da sua vida, isso flui de uma forma tão natural a você ser feliz nas outras áreas de realizações do trabalho, da família. Então, não coloque a sua expectativa de felicidade em alguém ou em alguma coisa, porque só Jesus é a solução para o coração do homem e para a sua família. Só Ele é. Então, veja bem, eu estou dizendo para você que só Jesus é a solução. Não a religiosidade, não o frequentar uma igreja apenas, mas ter Jesus no centro e viver o verdadeiro evangelho no seu dia a dia. Então, eu comecei a colocar pontos que eu acredito que vão te abençoar e que são importantes para você saber nessa manhã. O primeiro deles que eu quero que você saiba é da vontade de Deus que a família seja unida assim como é unida a Trindade. Vamos repetir esse princípio? É da vontade de Deus que a família seja unida, assim como é unida a Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Tem um texto aqui de João que diz assim:
Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós aqui, né? Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. O nosso Deus, Ele é perfeito nessa tríplice existência. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso é perfeito. Não há entre eles discórdia, ciúme, contenda, ofensas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita comunhão, desde sempre. Lá da criação você vê isso. Então, se a gente entende que Deus quer que a família seja unida como a Trindade, a Jesus falando que eles sejam um, como nós somos um, se a gente entende que o segredo da felicidade no lar está na comunhão. Como que é importante a comunhão genuína entre os membros da família. Pode ser você com seus irmãos, pode ser você com o seu cônjuge, com os seus filhos. A gente pode colocar isso no contexto de nora, sogra, genro. Pode ser num contexto que você olhe a sua família. Deus quer que você tenha uma genuína comunhão, cultivada, intencionalmente. E algo que pode também ser restaurado, se necessário. Houve um rompimento, mas pode ser restaurado. Quem crê nisso nessa manhã? Nós cantamos aqui que Ele transforma todo mal em bem. Nós cremos que Deus é um Deus de restauração. Então, isso pode ser possível na nossa família. Agora, lembre-se dessa frase. A comunhão com Deus é a mãe da comunhão em família. Tudo começa com a comunhão com Deus. Nós lemos aqui o Salmo 129 e as pessoas amam aquela parte que diz: a tua esposa, ela é como uma videira frutífera, os seus filhos como rebentos da oliveira. Mas não esquece que lá no começo começou assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Tudo começou com esse adorar a Deus, amar a Deus, relacionar-se com Deus, comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus é o começo, é a mãe da comunhão em família. Tudo começa com a comunhão com o Senhor. Você já percebeu que quando uma pessoa quebra a comunhão com Deus de alguma forma, a Bíblia acaba se tornando um livro fechado, acaba se tornando um livro, às vezes, de condenação e dor, porque ela perdeu uma comunhão com Deus. Da mesma forma, famílias, quando perdem essa comunhão, esse contato, essa vontade de estar junto, elas começam a passar a serem estranhos um com o outro, mesmo que vivam, às vezes, debaixo do mesmo teto. Pessoas que, às vezes, rompem uma comunhão com Deus, já não têm mais fome da palavra, desejo de orar, alegria de estar na comunhão com Deus, autoridade. Então, da mesma forma, pessoas sem comunhão na família não têm prazer de conviver em família. Então, vou repetir com você, eu queria que depois você repetisse comigo. A comunhão com Deus é a mãe da comunhão em família. Você pode repetir isso? A comunhão com Deus é a mãe da comunhão em família. Se quisermos que Jesus reine em nossa família, com tudo fluindo bem, nós temos que primeiramente ter comunhão plena com o Pai e com a sua palavra.
Comunhão em família deve ser gerada a partir da comunhão com o Pai. Esse é o segredo para que Jesus reine em sua família. Durante muitos anos, nós fizemos retiros de casais, em que a gente, às vezes, ficava querendo salvar um casamento, querendo trazer um ar novo para os casais, e a gente acabava mexendo demais com as emoções dos casais, mostrando fotos do namoro, do casamento, aquilo tudo trazia lembranças, para que ali houvesse uma renovação de votos, de aliança. Até que um dia que a gente percebeu, eu e Maurício, que a gente chegava às vezes do retiro de casais, na semana seguinte já tinha um casal falando que já estava divorciando. E a gente começou a entender que o que mais aqueles casais precisavam era que a gente ministrasse para eles a importância de cada um ter comunhão com o Pai. Pessoas que estão conectadas com o Pai, elas se enchem do amor de Deus, sabem que são amadas, sabem que são favorecidas, se completam nele. E aí flui naturalmente o amor no casal, na família, enfim. Então, existe um poder e uma proteção nessa unidade. Sermos unidos, famílias unidas, permanecem. Famílias unidas permanecem. A Bíblia, ela é um livro de relacionamentos, do começo ao fim. Fala do seu relacionamento com Deus, fala do seu relacionamento com você mesmo, você amar a si mesmo, mas não de uma forma doentia, mas de uma forma a você entender quem você é, e fala de relacionamento com pessoas. Então, é importante você saber, primeiramente, que você é amado por Deus, que você se ama e é capacitado a amar. Tudo começa com o seu relacionamento com Deus. Cultive isso. Ouça a voz do Espírito Santo, leia a palavra. Busque essa unidade em família, buscando uma unidade com o Pai, em primeiro lugar. Segundo princípio, é da vontade de Deus que tenhamos relacionamentos saudáveis onde a base é o amor de Deus. Então, eu não estou falando aqui de relacionamentos abusivos, relacionamentos onde, não tem como um conserto, porque foram decisões tomadas erradas. Não, quero que você se baseie em relacionamentos saudáveis, onde a base é o amor de Deus. 1 João diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o outro, o próximo, mais próximo da nossa vida, são os da nossa família. Então, comece a colocar esse versículo, olhando para si mesmo, se relacionando com os da sua família. Olha como vai ter um contexto diferente, né? Aqui diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, cresce, não acaba. E nosso lar é o lugar onde começa o cristianismo, as ações práticas, o fruto do Espírito. Nós devemos ser exemplo de amar, perdoar, respeitar, falar a verdade, servirmos uns aos outros, valorizar mais o espiritual que o material, sermos compassivos, sermos generosos, em primeiro lugar, na nossa família. Nosso relacionamento com Deus, agora, então, baseado no amor que eu recebo dele, que eu sei que sou amada, que eu creio que tem graça para mim, então agora vou conseguir me relacionar com as pessoas na base desse mesmo amor. Eu me relaciono com as pessoas na base do amor e da graça de Deus que eu já recebi. Amém? Deus quer isso para as nossas famílias, amém? Você crê nisso mesmo?
Então, dê um amém. Deus tem bênção para nossas famílias. Amém? Terceiro lugar, é da vontade de Deus que a família seja um núcleo de louvor, adoração e oração. Não só esse momento em que estamos aqui, mas que lá na nossa família seja esse lugar. Salmo 25, 12 e 13 diz: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Aquele que ama o Senhor, aquele que adora o Senhor, ele vai ser instruído pelo caminho que deve andar. E diz aqui, a sua alma será próspera, e a sua descendência herdará a terra, herdará as bênçãos. Pais que louvam a Deus, pais que glorificam o seu nome diante dos seus filhos, estão ensinando a seus filhos ao caminho da vida vitoriosa. Pais que adoram a Deus, que louvam a Deus, que criam uma atmosfera dentro de casa de louvor e agradecimento, corações gratos, corações agradecidos. Você inspira e ensina seus filhos a terem uma vida vitoriosa. Pais que usam da sua fé. Na hora que orarem, estamos passando por um dia difícil, vamos orar, vamos crer. Isso é um ensino para o seu filho, você deixar esse legado de fé. Pais que amam a sua igreja local, que servem com alegria, estão ensinando aos seus filhos a imitarem a Jesus, que foi o nosso maior exemplo de servitude. E estão tomando uma decisão, olha só, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, é algo intencional. E eu faço isso para trazer junto de mim meus filhos, para trazer minha família. Pais que amam a palavra, amam ouvir, amam ler a palavra. Estão ensinando aos seus filhos que não existe maior tesouro nessa vida a não ser a palavra de Deus para você. Então, isso é o que Deus quer, que a sua casa seja esse ambiente de louvor, de adoração, de gratidão, inspirador para os seus filhos. Quando a gente fala de ser um influenciador, é ser influenciador daquilo que é mais importante, as coisas espirituais. Talvez você esteja influenciando seu filho a ter uma boa educação, a ter a honestidade, a ter saber lidar com dinheiro, coisas que a gente ensina aos filhos. Mas o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Você pode não deixar um apartamento, um carro, bens, mas se você deixar eles com a fé em Jesus, eles vão ter vitória na vida deles. Amém? É isso que Deus quer. Em quarto lugar, é da vontade de Deus que o lar seja um lugar de ministração, de socorro, de amor, de perdão, compreensão e restauração. Eu creio muito, sabe, em restauração. Eu creio porque não só vejo a palavra de Deus falar sobre isso, mas creio porque tenho visto famílias sendo restauradas. Ao ler esse versículo aqui, que eu vou ler agora, pensem na sua família. Então, eu vou ler um trecho que está em Colossenses 3, 13 a 17, mas para que você pense nisso no contexto de família. Diz assim: suportem-se uns aos outros, no sentido de dar suporte, de dar apoio, de encorajar, de ser aquela pessoa que levanta. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, diga assim: eu já fui perdoado. Então aqui está falando sobre você. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês,
pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Tenham um coração grato. Que a palavra de Cristo, da nova aliança, do amor, do favor de Deus, habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente, em família, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, trazendo esse ambiente de louvor e adoração com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Amém? Você pode dizer obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada porque ela habita ricamente em mim. Amém? Nossos relacionamentos não são para serem descartados, mas para serem restaurados. A gente vê, às vezes, casamentos ou mesmo vínculo de irmãos. A gente ouviu aqui o testemunho do Ângelo e da Eliane, né? Eles estão aqui. Eles deram testemunho de uma restauração em um relacionamento que tinha sido quebrado entre irmãos, e pai, e filho e mãe. Esse é o desejo de Deus. Veja só, se o meu carro fica velho ou quebra, eu posso trocar ele por um novo, né? Eu posso fazer isso. Mas se a minha mão quebra, eu não corto ela fora. Eu cuido dela, eu restauro ela. Por quê? Porque ela faz parte de mim. Então, quando você valoriza mais pessoas, relacionamentos do que conflitos, você dá chance, Deus, de restaurar. E a Bíblia diz assim, se depender de vós, né, naquilo que for possível, tenha paz com todos. Então, Deus vê o casamento, Deus vê família, Deus vê essa união como uma só carne, do qual nós devemos cuidar e não descartar. Nós precisamos nos encher desse amor que nós já recebemos do Pai, para honrarmos uns aos outros, para preferirmos em honra uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros. Famílias com mágoa e ressentimento são famílias travadas, paralisadas, lá no passado, com a raiz de amargura, e elas não avançam. E elas posterizam isso para os filhos, para os netos. E quando você se relaciona bem com os da sua família, na verdade, você está ensinando a seus filhos como você quer que eles te tratem. Eu já ouvi isso uma vez. A forma como você trata, sabe, sua nora, seu genro, quem quer que seja da sua família, sua sogra, seus pais, quando você cuida deles, quando você restaura relacionamentos, você está mostrando para os seus filhos como você quer ser tratado lá na frente. Quando você estiver entrando na velhice, eles vão saber exatamente como tratar você, porque isso foi um ensinamento do seu estilo de vida. Ser um cristão nessa área da família é para que você tenha um estilo de vida diferente das pessoas desse mundo. Deus quer restaurar. Por sua vez, o relacionamento de pais e filhos também deve ser maduro, o suficiente para que os pais lembrem-se de que hoje talvez você tenha filhos adultos. Quando meus filhos ficaram adultos, eu tive que renovar minha mente. Eu tive que virar uma chave aqui, né? De dar autonomia, de dar confiança, de dar independência, de ver eles tomando decisões e saber que o Espírito Santo estava com eles, não precisava, não era eu, era Deus, eles precisam de Deus. E também com os filhos adolescentes, lembrar que um dia você também foi um adolescente incompreendido.
Lembrar que jovens e adolescentes não foram feitos para serem compreendidos, mas para serem aceitos e amados. Depois, lá na frente, orientados. Mas, no momento, adolescentes precisam ser aceitos e amados, para depois vir a sua orientação. Se você vier com um sermão, com a orientação de cara, sem o amor, eles nunca vão lembrar daquele sermão. Mas se você vier com o amor primeiro, você vai trazer uma experiência, um sentimento que vai ficar marcante para a vida deles. Amém? Faça com que eles lembrem-se do quanto se sentem bem com você. Quando andamos nos caminhos do Senhor, ou seja, na prática da palavra, não na infalibilidade. Não, todo mundo erra. Mas buscando ser como Jesus. Ser um influenciador porque eu sou Jesus para as pessoas. Me arrependo quando eu erro. Eu reconheço quando falho. Exerço metanoia, mudança de mente quando eu falho. A nossa vida resplandece. O nosso lar passa a ser o primeiro lugar onde as pessoas veem Jesus. Então, eu poderia trazer aqui para vocês várias coisas que a gente pudesse dizer assim, faça isso, não faça aquilo. Olha, essa atitude que é legal em família, mas eu separei uma só. Eu quero falar só uma. E se você começar por ela, você já vai ter vitória. É a seguinte, nós temos que nos habituar a falar palavras de vida para a nossa família. Isso é um hábito, isso é um aprendizado. Você sabia que mais de 80% das dificuldades e problemas que Israel enfrentou no Antigo Testamento foi fruto do que eles mesmos falaram? Lá em Números 14 diz, até quando vou aguentar Deus falando? Esta má congregação que murmura contra mim, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. As consequências da vida deles não entrarem na terra prometida, a base era o que falaram, palavras negativas, como? Você não tem jeito mesmo, você só faz porcaria, você é um preguiçoso, é um relaxado, tudo que você faz não vai dar certo, você não vai ser nada na vida. Essas palavras não costumam ajudar ninguém, não consertam pessoas. Elas só causam ofensa, afastamento, mágoa, provoca um ao outro, um contra o outro. Mas olha, veja o que Tiago diz, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Há momentos para críticas, há momentos para correções, advertências duras que você precisa fazer. Mas isso tem que ser feito com sabedoria. Tiago diz, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, eu preciso de sabedoria para falar. Eu preciso de sabedoria para saber a hora e a maneira de falar. Peça a Deus. Ele não nega, Ele a todos dá com generosidade. Amém? Peça e ela será concedida. E Provérbios 2:6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria. Ele dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, se você quiser, vai ao livro de Provérbios. Vai lá e sublinha a imensidão de versículos que existe sobre o falar. Eu só separei alguns deles, eu vou ler aqui para vocês. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Amém? Do fruto da boca o homem comerá o bem. O que guarda a boca conserva a sua alma. A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. As boas novas fortalecem até os ossos.
Do fruto da boca o coração se farta. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esses foram só alguns dos versículos de Provérbios. Há poder, então, nas nossas palavras. Use-as para levantar a sua família e não para destruir ela. Nós falamos no Retiro de Mulheres assim, somos mulheres que levantam mulheres, com encorajamento, com elogio, com uma palavra que edifica. Essa manhã, não, ontem à noite, hoje de manhã eu falei outro assunto. Ontem à noite eu falei com o Maurício, e eu falei, eu vou estar lá pregando, mas não é você, sou eu. É tão complicado isso. Aí ele disse, sobe lá e seja você mesma. Vai ser arrebenta. E ele disse isso, aquilo, sobe lá e seja você mesma. Era o que eu precisava ouvir para me levantar. E às vezes a gente dentro de casa só tem pessoas que nos derrubam, que nos botam para baixo. Nós podemos ser a voz de Deus para as pessoas. Use as suas palavras para edificar alguém. Eu gosto de uma coisa que tem na internet da Michelle Obama, que ela disse, quando perguntaram a ela como ela se sentia, sendo ela invisível, por causa da questão do racismo, ela disse, eu nunca me senti invisível, porque na minha mesa do jantar, a minha mãe falava palavras para mim que sempre me fizeram ser visível. Eu não esperei ouvir isso da sociedade, eu ouvi dentro de casa. Então você é voz de Deus. Não espere que seu filho ouça isso do professor. Não espere que seu marido ouça isso lá no trabalho dele. Ou uma amiga fale para sua esposa. Você é voz de Deus na sua casa. Você é voz de Deus. Lembre-se que palavras são sementes. E a gente colhe do seu fruto. Provérbios 16 diz, palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma, são remédio para o corpo. Nossa casa não foi planejada por Deus para ser um quartel, onde você dá ordem e espera que alguém te obedeça. Mas foi o plano de Deus fazer do ambiente da sua casa um templo, onde Jesus reina, onde a palavra dele reina, a comunhão, o perdão, o amor, a alegria, a paz, a prosperidade, a saúde, o sucesso, reinem na sua vida. Invista na sua família. Aqui na Nova, nós oferecemos para você curso de casais, bênção para os casais, curso de paz. Você já vai ouvir sobre o curso de paz, uma nova data. Você vai ver pessoas que andam junto com os homens, mulheres que andam comigo nas únicas. Invista em se relacionar bem. Pessoas aqui dos jovens, no Colab, com os pastores, Duda e a Marcele, toda a equipe, investindo em você se relacionar bem. Então, é preciso que você seja intencional em dizer, eu quero isso. Eu quero isso, quero que Jesus seja o centro da minha vida. Eu não abro mão de que a minha família seja uma bênção. Eu creio que pode ser que eu tenha trazido isso da minha herança, dos meus pais, mas pode ser que eu esteja começando hoje. Deus tem um grande projeto para você, para abençoar a sua família. E eu queria que você ficasse de pé e declarasse comigo aqui algumas confissões de fé. Declarasse comigo confissões de fé sobre você mesmo, sobre sua família, mas com convicção e fé, amém? Com convicção e fé, diga assim, eu sou um agente transformador em minha casa. Eu sou um influenciador do espírito da fé na minha casa. Sou um abençoador da minha família.
Sou um pacificador no meio de conflitos. Sou um encorajador quando o medo bater a porta. Sou um exemplo de Jesus para a minha família. Sou sacerdote ministrando e intercedendo por minha família. Jesus reina na minha família. Ele é o centro da minha vida e da minha família. Amém? Amém. Levante suas mãos. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aplauda mesmo. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Pai querido, eu quero orar pelas famílias aqui representadas. Eu não sei o que cada um aqui tem para apresentar, qual a necessidade, mas eu sei de uma coisa: Jesus é a solução. Jesus é a solução para que a gente veja o reino de Deus se estabelecendo. Que venha o teu reino nas famílias, ó Pai. Que tu reines, Senhor. Que atraga abundância de amor. Tu és a fonte. Que haja abundância de perdão. Tu és a fonte. Traz abundância de sabedoria para criarmos filhos, para nos relacionarmos. Nessa manhã nós nos rendemos a Ti. Levantamos nossas mãos e dizemos: dependemos de Ti, precisamos de Ti e confiamos em Ti, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.